Olá, tudo bem com vocês? Professor Bruno Smolarek Dias aqui. Vou conversar com vocês um pouquinho com relação entre a correlação ou a possibilidade de utilização dos direitos humanos no processo. A gente vai começar estabelecendo qual é o conceito de direitos humanos ou o que seriam direitos humanos. Até porque isso tem gerado muita confusão nos dias de hoje e por muitas vezes tem se esquecido alguns critérios. Quando a gente fala em direitos humanos, nós estamos falando em particularidades, ou seja, características mínimas que todos os seres humanos têm direito. Então, quando a gente pensa assim, qual é o mínimo essencial para que eu tenha uma vida considerada digna, uma vida considerada válida, uma vida considerada suficiente. Então a gente fala em critérios de liberdade, a gente fala em critérios de igualdade, a gente fala em a possibilidade de exercício de algumas atividades, como participação política e assim consequentemente. Então, quando a gente pensa em direitos humanos, na verdade, a gente está dizendo que todas as pessoas, independentemente de origem, gênero, credo, tenham direitos. Todas as pessoas, pelo simples fato de serem pessoas, têm direito a essas questões. Os direitos humanos surgem como uma particularidade razoavelmente recente, Eles vão virar um objeto de estudo depois da Segunda Guerra Mundial, depois daquelas questões que aconteceram com a Alemanha nazista. E a partir de então, nós desenvolvemos duas grandes funções para os direitos humanos. A primeira delas é servir de parâmetro com relação àquilo que o ordenamento jurídico, as leis, os juízes, os fiscais, o governo, tem como limite, parâmetro do que pode ser realizado. Então, por exemplo, todas as atividades que um juiz vai fazer, ele tem que levar em consideração esse mínimo fundamental, esse mínimo ético, esse padrão de conduta. Toda vez que um fiscal de tributos for realizar uma fiscalização, for atuar, ele também tem que levar em consideração esse padrão mínimo de conduta. Da mesma maneira, isso vai acontecer com os particulares. Então, quando vocês forem realizar um contrato, seja na compra de um imóvel, seja num aluguel, seja na realização de uma prestação de serviço, a aquisição de um celular, de um carro e assim consequentemente. Todos eles têm que levar em consideração esse padrão. Percebam, se o padrão é para ser o padrão mínimo, todas as pessoas e todas as relações têm que respeitá-lo. Funciona mais ou menos, como a gente diz, como um núcleo de proteção de determinados valores. A sociedade como um todo estabelece quais são os valores que são importantes para ela e os protege. Essa proteção dá algumas consequências. E a segunda grande função, que a gente chama de função subjetiva, ela vai atuar quando as pessoas tiverem os seus direitos lesados. Então, digamos que, numa determinada situação, alguém passe por uma ofensa racista. Vejam, todas as pessoas têm como critério dos seus direitos humanos a dignidade. Essa pessoa pode exigir, em razão disso, o cumprimento desse critério. Da mesma maneira que você, ao adquirir um carro ou um imóvel ou uma prestação de serviço, você tem direito a que as partes negociem para a obtenção de critérios de equidade, que você possa negociar, participar, estabelecer aquilo que é considerado válido ou não válido para você. Se isso não existir, é possível que você possa exigir isso. E quando a gente pensa nessa ideia, a gente
pensa assim, bom, mas as sociedades então, cada sociedade vai estabelecer um parâmetro do que é essencial para si. Tá? Porque aquilo que pode ser considerado essencial para o Brasil não necessariamente é aquilo que será essencial para a Alemanha. Aquilo que é essencial no Japão não necessariamente será essencial nos Estados Unidos. Bom, se você estiver pensando assim, a gente está falando dos direitos fundamentais. Cada sociedade em si estabelece o mínimo para si. Quando a gente pensa no mínimo coletivizado, o mínimo que é válido para todas as pessoas do mundo inteiro, né? Aí a gente está pensando nos direitos humanos. Os direitos humanos, então, eles têm uma particularidade internacional, eles têm uma particularidade universalista. Professor, por que o senhor está falando isso para a gente? Porque aí, se a gente pensar na função subjetiva, que serve para proteger as pessoas que tenham o seu mínimo ofendido, eu consigo exigir nos processos o cumprimento dessa particularidade. Só que, se essa particularidade é uma particularidade internacional, isso significa que quando você for fazer uso desse instrumento de defesa, esse instrumento de defesa pode ser usado, inclusive, com parâmetros de julgamento de outros lugares do mundo. Então é possível, é perfeitamente possível que você faça uso de um exemplo de um processo julgado no Tribunal da ONU, na Corte Internacional de Justiça. É possível que você use como exemplo um julgamento que tenha acontecido no Tribunal de Recursos do Mercosul. É possível, por exemplo, que você faça uso de julgamentos que foram feitos na Corte Europeia de Direitos Humanos. E tudo isso vai poder te ajudar a resolver o teu problema. Bom, mas se eu estou entendendo direito, essa particularidade de direito internacional vai poder fazer então que eu possa comparar critérios também de uma sociedade para com a outra. Sim, a gente tem chamado isso de processo legal transnacional, que é um dos objetos que a gente estuda aqui nas atividades do mestrado. Então, por exemplo, quando o Supremo Tribunal Federal foi decidir com relação à possibilidade da união entre pessoas do mesmo sexo, foi feita uma pesquisa para verificar como é que isso funcionava na França, como é que isso funcionava na Holanda, como é que isso funcionava em múltiplos outros estados. E aí a gente pode verificar aquilo que é diferente da nossa realidade e aquilo que é próximo. E assim construir um resultado melhor para a gente. Me entendem? Então qual é a mensagem que eu quero deixar para vocês? Os direitos humanos, por mais que internacionalizados, por mais que passíveis de estruturas ou afetados por múltiplos contingenciamentos do mundo todo, ele ainda assim pode ajudar vocês. Pode ajudar a resolver um problema que seja essencialmente e particularmente seu. O grande objetivo é poder auxiliar. Espero que tenham gostado. Grande abraço a todos.